Mais uma vez estamos reunidos para o nosso estudo bíblico de Atos dos Apóstolos. Já estamos no capítulo 9. Amém. Falta pouco, tá certo? Para encerrarmos o estudo bíblico de Atos. Hoje é dia 12 de setembro de 2024. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, por estarmos reunidos aqui. Também por todos aqueles que vão acessar essa palavra por meio do canal do YouTube. Amém. Senhor, nos abençoe, nos dê um coração correto para tocarmos na tua palavra. Amém. Senhor Jesus, Amém. abre para nós, Senhor, esse livro e fala conosco, Senhor. Nós precisamos do teu falar. Amém. Seja conosco, Senhor. Muito obrigado. Amém. Então nós vimos a situação de Paulo, sua conversão no capítulo 9, e que logo ele começou a pregar o evangelho em Damasco. Talvez ele fosse um pouco afoito nas suas palavras, muito contundente, e sempre levantava pessoas que queriam não só mandar ele embora, queria matar ele mesmo, né? As coisas eram meio radicais ali, né? Então Paulo foi tirado da cidade de Damasco. Ele desceu num cesto para fugir daqueles que queriam matá-lo. E quando ele desce no cesto, ele vai para a cidade de Jerusalém. Chegando em Jerusalém, estou falando rápido, em rápidas palavras, porque os irmãos já sabem, né? Chegando em Jerusalém, havia também a desconfiança dos discípulos ali, de que ele tivesse realmente se convertido. Talvez ele tivesse se fazendo de infiltrado, né, no meio dos irmãos para prender, para dedurar, vamos falar coisa assim. Mas, na verdade, ele teve uma conversão verdadeira e dinâmica. E em Jerusalém também ele começou a pregar o evangelho, mas também em Jerusalém ele irritou muitas pessoas e também queriam matá-lo. Então os irmãos em Jerusalém, só para relembrar, né, quem acolheu ele, quem levou para conhecer Pedro, para conhecer Tiago, foi Barnabé, tá certo? Esse Barnabé é falado no capítulo 4, no final do capítulo 4. Ele já tinha feito uma oferta ali, depositada aos pés dos apóstolos, tal. E nós vamos ver mais a respeito de Barnabé depois. Mas ele era um bom homem e acolheu Paulo e apresentou aos irmãos, mas muitos desconfiavam e ainda surgiu essa situação de que queriam matar Paulo. Então houve um desconforto, no mínimo, vamos falar assim, entre os irmãos ali em Jerusalém, e decidiram levar Paulo para a sua cidade, encaminhar Paulo para a cidade dele, a cidade natal de Paulo, que era Tarso. Então encaminharam ele a partir de Cesareia, encaminharam ele para Tarso, e ele ficou ali em Tarso algum tempo. Depois nós podemos falar mais a respeito disso. Enquanto isso, ou depois disso, nós temos o relato da continuidade do ministério de Pedro, da obra que Pedro começou a fazer, desde Atos capítulo 2, né, pregando o evangelho ali. E agora Pedro, ele sai de Jerusalém e ele vai para outras cidades. Nessas cidades ele encontra os santos que saíram de Jerusalém, estão vivendo como igreja nessas cidades. Então é esse relato que nós vamos ver agora, e a expansão da palavra do Senhor, a expansão da obra do Senhor, a evangelização, certo? Vamos ler então Atos capítulo 9, o versículo 31. Fala assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a... 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então essa era uma situação
aparentemente boa, de crescimento, de paz, de conforto no espírito. Talvez ainda tivesse, talvez não devia ter certas perseguições, mas o conforto era o conforto do espírito, né? Então o conforto interior, eles seguiam assim. E a igreja crescia em número. Versículo 32. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Então veja só, Pedro passando por toda parte, isso indica que Pedro fez várias viagens, andou por vários lugares e também foi para essa cidade chamada Lida. E ele foi visitar quem? Os santos que habitavam em Lida. Então nós não sabemos quantos foram para essa cidade, quantos fugiram lá de Jerusalém, naquela situação de perseguição, tal, e foram para Lida. Mas aqui está falando que já havia santos nessa cidade. 2, 3, 10, 100, não sabemos. Mas era um grupo de irmãos. Versículo 33, encontrou ali certo homem chamado Enéas. Como que é o nome dele? O nome era Enéas, certo? Que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Então, esse Enéas era um enfermo que estava paralítico. Não sabemos aqui pelo relato se era um irmão ou não. Mas fala um homem, certo homem, né? E o que aconteceu? Disse-lhe Pedro, versículo 34, Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Houve aqui, mais uma vez, uma cura. E quando Pedro faz essa cura, ele invoca o nome do Senhor, e ele faz a cura em nome do Senhor. Ele falou, Enéas, Jesus Cristo te cura. Amém. Esse modelo de Pedro é um modelo muito bom para nós nos espelharmos, para nós atentarmos, que Pedro não quer ser o alvo, ele coloca todo o holofote, como nós já falamos, em Jesus. Então ele fala aqui, Jesus Cristo te cura. Só para informação, essa cidade de Lida, ela ficava a 40 quilômetros de Jerusalém, tá? A cerca de 40 quilômetros de Jerusalém. Então, esse homem foi curado por Pedro? Não. Pelas palavras de Pedro, ele deixou bem claro isso. Quem curou? Jesus. Então, quando há alguma situação de cura, nós devemos estar claros que quem cura é Jesus. Não é um homem, não é alguém, mas as curas são realizadas em nome de Jesus. Também essa cura deu oportunidade para que as pessoas ali tivessem um despertamento. Então, no versículo 35, diz o seguinte: viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, que devia ser uma cidade próxima, os quais se converteram ao Senhor. Então veja, por meio dessa cura, muitos foram despertados, muitos foram tocados, né? Quem é esse Jesus que cura? Certo? E o importante é que eles se converteram. O que é uma conversão? É importante a gente saber também, né? O que é uma conversão? Uma conversão é você estar indo numa direção e você faz uma conversão. Você muda a sua vida. Você muda o seu trajeto. Converter-se ao Senhor é deixar o seu próprio plano, o seu próprio projeto de vida, seu
o que você estava seguindo, se você estava seguindo o ídolo. Então nós vamos retomar um pouquinho aqui o que nós já falamos. Nós estamos aqui no versículo 34, disse o seguinte, que Pedro, ele fez a cura, de Enéas, mas ele diz, Jesus Cristo te cura. Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito, e ele imediatamente se levantou. Como nós já vimos, Pedro, ele não quer chamar a atenção para si, mas ele quer colocar toda a atenção na pessoa de Jesus. Então, quando ele fala da cura, ele fala, Jesus Cristo te cura. E é isso que nós devemos ter como modelo para nós. Às vezes a gente vê pessoas, que por meio de algum dom, queira se colocar acima, ou tirar algum proveito disso, e chamar a atenção para si e não para o Senhor Jesus. Para a sua obra pessoal e não para o Senhor Jesus. Mas Pedro, ele falava, Jesus Cristo te cura. Nós já vimos isso no capítulo 3, tá certo? De Atos. No capítulo 4, ele reforça o foco na pessoa de Jesus. Tanto que no capítulo 4, versículo 12, ele fala que não tem nenhum nome pelo qual importa que sejamos salvos. É só o nome de Jesus, o nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? E essa situação de cura deu a oportunidade para muitos homens, muitos habitantes de Lida e Sarona se converterem ao Senhor, como está no versículo 35. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Se converter é você mudar de caminho. Você está seguindo por um caminho, aí algo acontece que muda o seu caminho. Então, quando a gente conhece o Senhor, deve haver uma conversão, uma mudança. Nosso coração se converte ao Senhor. Nosso coração se volta para o Senhor. Se o nosso coração se volta para o Senhor, aquelas coisas nas quais o nosso coração estava antigamente, mudaram agora. Não é verdade? Antes nosso coração estava no mundo, estava em muitas outras coisas. Agora nosso coração se converteu ao Senhor. Então nós passamos a seguir o Senhor. Amém? Isso é algo bastante importante também para a gente entender que uma conversão é algo sério. É algo que muda a trajetória da nossa vida. Não é? E graças a Deus nós nos convertemos. Amém. Ó Senhor Jesus. Eles não se converteram a Pedro. Eles se converteram ao Senhor. Então quando você prega o evangelho para alguém, essa pessoa não vai se converter a você. Se converter a você está errado, tá certo? Então toda conversão deve ser a pessoa do Senhor. Deve ser se converter ao Senhor. Quando nós pregamos o evangelho, nosso alvo é que as pessoas se voltem para o Senhor. Não é que nós sejamos atraentes para elas, nós fiquemos ali como se fosse nós o Salvador, né? Não, mas as pessoas devem se converter ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, só reforçando, muitos dão ênfase ao seu próprio nome, à sua própria obra, à sua própria espiritualidade ou coisa assim, e isso é algo de soberba, de orgulho, e que pode causar muitos males, vamos falar assim. Mas o modelo de Pedro é um modelo muito importante para nós. E nós vamos ver mais coisas aqui. Aí no versículo 36. Vamos lembrar que o livro de Atos é um livro de história, tá? Então o que nós estamos vendo aqui é a história da igreja, do início da igreja,
propagação do Evangelho, da pregação do Evangelho, acontecendo nos primórdios, tá certo? E todo esse registro é um registro do Espírito Santo. Quando alguém conta uma história, alguém conta essa história na sua ótica, no seu ponto de vista. Então, em termos políticos, se uma pessoa tem uma tendência para cá, não vou nem falar, né? Direita, esquerda, ela vai contar a história de acordo com o seu ponto de vista, puxando a sardinha para o seu lado, e quem é do outro lado vai contar do outro lado. O vencido conta de um jeito, o vencedor conta do outro, tá certo? Mas aqui, quem está contando a história, em princípio, parece que é o médico chamado Lucas, né? Que escreveu o livro de Atos, mas é o Espírito Santo. Amém. Então, a gente precisa prestar atenção no que o Espírito Santo está destacando para nós. Muitas coisas podem ter acontecido. Alguns perguntam, né? E os outros apóstolos? Não sei. Bom, eu não sei. Mas o Espírito está enfatizando o que Pedro fez, está acompanhando a obra de Pedro, está relatando a obra de Pedro aqui, tá certo? Depois nós vamos ver que o enfoque da obra vai cair em Paulo. Então, nós precisamos aprender com o Espírito Santo o que ele quer mostrar para nós. Amém. Então, uma simples história, ela pode ser carregada de lições para nós. Amém? Então, vamos lá. Versículo 36. Havia em Jope, é outra cidade. Essa cidade já fica a uns 15 quilômetros de Lida. E é uma cidade litorânea. Ok? Muitos gostam do mar, né? Da praia e tal. Então havia em Jope uma discípula. Lembra que eu falei para vocês o negócio de discípulo, né? Depois de Atos não vejo mais falar. E aqui falou discípula. As irmãs gostam, né? Uma discípula, por nome Tabita. Nomes este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Então era uma mulher, uma discípula, uma cristã. Ainda ninguém tinha sido chamado de cristão até aqui. Mas para frente a gente vai ver quando começou a chamar os discípulos de cristãos. E aqui essa discípula chamada Tabita, e fala que o nome dela traduzido é Dorcas. Traduzido para quê? Tabita é um nome aramaico e Dorcas é um nome grego, tá? E por fim das contas quer dizer o quê? Gazela. Agora, por que ela chamava gazela? Precisa perguntar para a mãe da Tabita. Certo? Sei lá. E ela é uma pessoa boa, uma pessoa notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Então é interessante também, né? Alguém fala de você, como é que vai falar de você? Ah, tinha uma discípula chamada Eliana. Ai. Bem conhecido no empate. Não, mas uma discípula chamada Eliana, era muito discreta, muito quietinha, mas amava o Senhor. Servia o Senhor, não é? Não, verdade, nós precisamos ter um testemunho. E essa Dorcas, ela tinha um testemunho. Ela era notável, até fala aqui, né? Notável pelas boas obras e esmolas que fazia, ajudava os outros. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Essa palavra cenáculo, vocês entendem o que é? Cenáculo vem de cear, tá? É o lugar onde se ceava, comia. É um refeitório. Tá bom assim? Então, algumas vezes na Bíblia tem essa palavra, cenáculo. Então, onde o Senhor fez uma refeição, tudo mais, é um refeitório. Com feira, então. Com o quê? Com feira.
Fala cenáculo, né? Também para onde as freiras ficam. Ah, isso eu já não sei. Isso já não é minha área, desculpa aí. Aí eu preciso pesquisar o meio. Bom, como Lida, versículo 38, era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Ora, qual que era a intenção deles? Será que eles achavam que Pedro podia vir e ressuscitar a Dorcas? Ou ele chamar ele para dar uma palavra de consolo na reunião de despedida da Dorcas, né? Não sei. Qual que era a intenção, a gente não está claro aqui. Mas o versículo 39 diz que Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Então essa Dorcas era prendada, né? Sabia fazer vestido, tudo mais. Mas Pedro, presta atenção aqui, mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Por que Pedro não falou nada de Jesus aqui? Então, o que eu ganho aqui é o seguinte: talvez nem Pedro soubesse o que ele tinha que fazer ali. Certo? Mas ele foi chamado, alguém levado pelo Espírito, né? Alguém que vai seguindo o Espírito, chamou, tá bom, vamos lá. Aí ele ajoelhou-se e ele orou. Eu acredito que nessa conversa com o Senhor falou que queria trazê-la de volta. Tá certo? Não querer. Não fala que ele orou para que ela ressuscitasse, tudo bem. Mas depois da oração, ele voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Aí, então ele orou e deu essa ordem para Tabita levantar-se. Mas é aí que eu pergunto: por que ele não falou, como ele falou para Enéas, Jesus Cristo te cura? Por quê? Alguém tem algum sentimento aqui? O meu sentimento é esse. Porque não tinha ninguém ali. Só estava ele e ela. Entendeu? Então, não, vamos falar assim, não havia essa necessidade de mostrar que era Jesus que estava fazendo a cura. Ou a ressurreição, né? Deu para entender? E nem para Tabita, porque ela estava morta. Exatamente. Então, lembra quando Jesus ressuscitou Lázaro? Vocês lembram? Vamos dar uma olhada. João capítulo 11. Versículo 41. Não precisa contar toda a história aqui, né? Mas vamos lá no ponto. 41. Tiraram então a pedra do túmulo de Lázaro, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão, para que creiam que tu me enviaste. Então, por que ele falou? Por causa da multidão. Então, para que eles tivessem claro que ele estava falando com o Pai é que enviou a ele. Por causa da multidão. Mas ele sabia que o Senhor, o Pai, ia atendê-lo, né? Então, aqui, Pedro não tinha nenhuma multidão, não tinha ninguém. Ele tinha mandado todo mundo sair, não foi?
Então ele não precisava apontar que era Jesus que estava fazendo aquela obra. Amém, irmãos? É. Entrar nesse sentimento? Sim. Amém. Então, voltando aqui para Atos 9, só para relembrar, versículo 40. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Crer é receber o Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Amém? Então, mais uma vez, isso também é usado para que as pessoas se voltem para o Senhor, para que as pessoas sejam tocadas e creiam no Senhor. E aí Pedro ficou nessa cidade beira-mar muitos dias, fala aqui, certo? Na casa de quem? Simão, o curtidor. Curtidor faz o quê? Curtume, né? Mas com couro, né? Couro, essas coisas. Então, aí parece que Pedro está curtindo também. Né? Curtindo na praia. Senhor Jesus. Então agora, nós vamos entrar no capítulo 10, mas nós vamos só no começo do capítulo 10 para depois dar andamento. Então nós vamos ver o que acontece no capítulo 10, tá bom? Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8, e depois nós podemos falar alguma coisa desse trecho. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. Quem é Cornélio? É um centurião. Centurião, ele tem 100 soldados debaixo das suas ordens. Da corte italiana. Ele é um judeu? Não. Ele é um samaritano? Não. Ele é um gentil, um não judeu, mais distante. Então, vamos falar assim, nós vimos que Pedro havia paz, né? Na Judéia é judeus, né? Na Galileia, a Galileia também é uma terra de judeus, embora tenha muitos gentios morando ali na Galileia também. Mas vamos lembrar, os discípulos de Jesus vieram de onde? Da Galileia. E o próprio Senhor era chamado de Galileu. Então, ali havia
os judeus. E aí fala de Samaria. Samaria não são necessariamente gentios. Por quê? Porque os samaritanos eram um povo judeu que se misturou com o povo gentil. Então eram mestiços, mas não eram gentios de vez, vamos falar assim. Certo? Tinha algum sangue judeu ainda. Mas agora está falando de uma pessoa aqui que é gentia, que não tem sangue judeu, não tem nada de judeu. Ele é da corte chamada italiana, ele é um centurião, ele é um soldado romano, ok? E esse soldado romano, ele era piedoso e temente a Deus. Então, uma pessoa piedosa, uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que quer seguir o Senhor, talvez ele não conhecesse bem o Deus dos judeus, vamos falar assim, o Deus verdadeiro, tal, mas ele tinha um temor a Deus. Ele orava, ele buscava, ele fazia esmola, ele ajudava as pessoas e ele orava a Deus. Entre os romanos também havia muita politeísmo, né? Adorava vários deuses e tal, mas ele adorava a Deus, o Deus Criador. Ele não podia não saber disso, mas ele tinha um direcionamento mais correto, né? Vamos falar assim, com relação à espiritualidade e à busca do Deus verdadeiro. E ele orava, e ele temia a Deus, então ele ajudava as pessoas, tudo mais. Tá certo? E de contínuo, ele orava a Deus. Então, se você de contínuo ora a Deus, o que vai acontecer? Você vai acabar achando Deus, né? Amém. Ou Deus vai acabar te achando também, né? Amém. Então, vamos ver o que aconteceu aqui, né? E aí no versículo 3, irmãos, me desculpem que minha visão ainda não está lá essas coisas, tá bom? Eu vou precisar de óculos. Esse homem observou claramente durante uma visão. Então Deus deu uma visão para ele. Percebam que Deus está correndo aqui, está fazendo as coisas de uma maneira até acelerada, né? Fazendo curas, encorajando as pessoas a crerem, se converterem e tudo mais. E aqui Deus deu uma visão para esse Cornélio. Na hora nona, tal, um anjo de Deus se aproximou dele, falou com ele, e ele falou o nome dele, Cornélio. Aí fala no 4, esse fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? Então ele sabia que aquilo era da parte de Deus. E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Amém? Então, em primeiro lugar, foram as orações. Não fala as suas esmolas, mas fala em primeiro lugar as orações. Agora, a instrução do anjo. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Não sei se ele já tinha informações a respeito de Pedro, a respeito dos apóstolos, mas ele está sendo instruído aqui pelo anjo por causa das suas orações e por ser piedoso, por ser temente a Deus. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Então aqui naquela época não tinha rua José Domingos Cristofolete, número 156, é isso? Não tinha, né? Então, como que era a coisa? Vai lá na casa do Milton, professor. Era assim, certo? E não tinha tanta gente assim. Então, o endereço como que é? É a casa do Simão Curtidor. Então, vai lá. É uma residência que está situada à beira-mar. Muito bem. Logo que o anjo se retirou, ele atendeu isso ou não? Ele obedeceu ou não? Sim.
Ele nem sabia direito para que era para chamar, mas era para chamar. Aí ele chamou 2 dos seus domésticos, 2 serviçais ali, e um soldado piedoso. Então, além dele, tinha mais um soldado que era também piedoso, que era também temente a Deus, dos que estavam a seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Então, imediatamente, ele teve uma reação. Vamos seguir, vamos fazer isso que foi falado. E chamou um soldado piedoso, acompanhado de mais 2, para ir para Jope chamar a Pedro. Como que Deus fez isso? Por meio de uma visão. Isso pode acontecer hoje em dia também? Sim. Pode. Pode. Esses dias me mandaram um relato de um terrorista, um vídeo até, né? De um terrorista que teve uma experiência numa visão e se converteu ao Senhor. Certo? Imagine um terrorista do Hamas ou do Hezbollah, um desses 2 aí, tá? Que é diametralmente oposto a tudo que vem de Israel, do mundo judaico, etc. e tal. E de repente ele tem uma experiência com Jesus. Então, podemos questionar? Não, é a experiência dele. E ele se converteu. E ele era um terrorista. Não é verdade? Hã? É pior que Paulo. Tá bem. Né? Mas aí ele teve uma experiência que Jesus falou com ele, tá certo? E ele se converteu. Então, irmãos, o que Deus quer fazer, e também assim, falei que aqui o Senhor está fazendo as coisas de uma maneira rápida, né? Se Deus quiser mover as coisas de maneira rápida em nossos dias, Ele também não pode fazer? Pode. Então, vamos falar assim, nós podemos ficar caçando borboleta, né, nesses dias aqui? Hã? Então, está fazendo. E assim, vira e mexe vem informações. Eu até falei hoje na Parev, né? Que também havia um coro de 70.000 pessoas cantando louvores ao Senhor. Sabe onde? Onde? No Egito. Entenderam? E nas profecias também tem lá que os egípcios também se voltariam para o Senhor. Não sei quantos egípcios, mas também. Então, as coisas acontecem, irmão. Eu não sei. Por meio da internet, quantas coisas podem ser feitas? Quantas conversões podem acontecer? Nós tivemos aqui, por exemplo, na semana passada, né? Tinha uma irmã que veio lá dos Estados Unidos, que conheceu a gente pela internet e veio conhecer aqui. E veio até aqui. Então, o que Deus pode fazer? Ele pode fazer muita coisa que a gente, às vezes, está caçando borboleta e não está percebendo. Então, irmãos, é isso que eu quero deixar aqui. Vamos encerrar por aqui, mas eu queria deixar essa reflexão, né? Vamos falar assim. Nós podemos bobear? Nós podemos ver o trem passar e não acompanhar? Eu acho que é muito perigoso. É muito perigoso. E o trem aqui começou a caminhar em direção ao Cornélio, que era um gentil, certo? O trem da obra de Deus, né? Começou a caminhar aqui em direção a Cornélio, que era um gentil. E aí, na semana que vem, a gente vai ver o que aconteceu. Mas aqui, ó, quantos Cornélios não existem por aí? Que podem, de repente, ó, seguir o Senhor de uma maneira dinâmica, absoluta,
E a gente pode ficar até para trás, né? Quantos estão deixando para amanhã? Exatamente. E o tempo passa rápido, exato. Então é isso, irmãos. Eu quero ver dessa maneira. Isso aconteceu, foi uma visão pessoal dada a Cornélio, mas está registrado. O Espírito Santo registrou. As suas orações e as suas esmolas foram feitas aonde? Diante dos homens? Não, aqui fala diante de Deus. Entenderam? Então Deus vê todas as coisas. E Deus faz a obra dele. E nós precisamos estar sensíveis ao que o Espírito Santo está querendo fazer. E aqui o Espírito Santo falou para... O Espírito Santo, através do anjo, falou para o Cornélio, manda 2 mensageiros lá, manda chamar Pedro lá, manda chamar Pedro lá. E ele simplesmente obedeceu. Então, irmão, nós também temos que estar sensíveis ao que o Senhor quer de nós. De repente, nós podemos ser a ponte para alguma obra grandiosa de Deus. E foi o que aconteceu com Cornélio. Ele foi uma ponte de uma obra grandiosa de Deus, que é o quê? A inclusão dos gentios no corpo de Cristo. Amém. Amém? E aí nós vamos ver que Deus move mais uma vez, mexe com Pedro, mexe de uma maneira bem profunda nas coisas que Pedro até tinha resistência, mas por meio de uma visão o Senhor trabalhou em Pedro mais uma vez. Então o Senhor pode trabalhar em nós também. Amém. Amém? Amém. Jesus é o nosso Senhor. Muito obrigado. Amém.